Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Apesar da força de atrito ser uma força, eu gosto de colocá-la numa classificação de aplicação. Porque agora a gente começa a brincadeira de pegar blocos, isolar as forças, né, atacar. Bem, a força de atrito, nós vamos ter duas situações. A força de atrito estática e a força de atrito dinâmico. Então, olha aqui, vou começar com esse cara aqui. O nosso FAT estático. Bem, o que significa esse FAT estático? Significa que a gente vai estar na iminência de movimento. Nós vamos estar na iminência de movimento. A qualquer momento tem um movimento. Está próximo de. Então, se eu pegar aqui uma superfície plana e horizontal qualquer, eu tenho um F aqui e tenho o FAT. Essa força de atrito a gente vai considerar como o próprio nome fala, né? Atrito, de resistência oposta. Nesse caso aqui, significa isso, ó, que o F é igual ao FAT. A força resultante é igual a zero. Ele está na iminência do movimento. Ele não está em movimento. Mas, Trovão, como calcular essa força de atrito, seja no estático ou no dinâmico, né? A diferença do dinâmico é que ele vai estar em movimento, que eu vou mostrar para vocês. Bem, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal. Trovão, o que significa o coeficiente de atrito? Gente, olha isso aqui, ó. Olha o quadro, liso. Aí eu pego esse chão aqui, mais rugoso. Esse coeficiente de atrito, ele vai depender da natureza do material. É ele que vai ditar, por uma mesma força, se o bloco vai mais longe ou mais perto. Agora, olha que coisa interessante. Se voltarem na aula de grandezas, eu falei que a gente divide a grandeza escalar, vetorial, mas a gente tem um cara que vai contra a definição de uma grandeza física, que é o chamado grandeza adimensional. A, prefixo de negação, dimensional, dimensão. Se eu pegar aqui, ó, o coeficiente de atrito vai ser FAT sobre a normal. FAT é uma força, unidade no sistema internacional Newton. Normal é uma força, no sistema internacional Newton. Então, o coeficiente de atrito, ele não tem unidade. Ele é adimensional. Temos um probleminha. Bem, qual vai ser o problema, pessoal? Eu não tenho uma fórmula específica para normal. Então, eu vou considerar duas situações aqui, tá? A primeira situação, eu estou fazendo isso, ó. Eu vou considerar uma superfície plana e horizontal. Tá aqui, uma superfície plana e horizontal qualquer, onde eu já posso brincar com as forças, hein? Eu tenho a normal, eu tenho o peso, tenho um F qualquer que está em equilíbrio com esse cara. Nessa situação, pessoal, eu tenho aqui um equilíbrio na vertical também. Então, normal é igual a peso. Sempre vai ser igual a peso numa superfície plana e horizontal? Não. Vocês vão ver que eu vou fazer um exercício lindo com vocês que tem uma força qualquer inclinada. Então, não. Para com esse negócio de sempre. Nessa situação, a normal é igual ao peso. Já vimos que peso é massa vezes a gravidade. Então, eu pego aqui, ó, FAT, que no sistema internacional é Newton, vai ser igual μ vezes normal é igual ao peso, massa, vezes gravidade. Se a gente voltar na segunda lei de Newton, que a gente fez análise dimensional, a gente pode fazer aqui também, tá? Olha isso aqui, ó. A unidade desse cara, Newton. Esse cara daqui não tem unidade, o coeficiente de atrito. A massa, quilograma.
E a aceleração da gravidade? Metro por segundo ao quadrado. Pode voltar que a gente fez isso na segunda lei de Newton. Perceba que a grandeza, essa análise dimensional, ela tem que bater em todas elas. Tu vê que esse cara realmente não tem unidade, ele é adimensional. E a segunda situação, gente, é quando eu tenho isso, ó. Um plano inclinado. Eu vou ter um plano inclinado aí. Vou traçar aqui a normal. Já vimos que a normal é perpendicular. Está aqui a nossa normal. E está aqui o nosso peso. Qual é o grande lance do plano inclinado? A gente vai ter o Px e o Py. Nós vamos ter um Px aqui e vamos ter um Py aqui. Eu fechando o triângulo, isso vai ser seno e cosseno, que a gente tanto já viu. Então, o somatório de Px com Py é essa decomposição, é esse peso. Onde o Px é o peso vezes o seno do ângulo. Já o Py é o peso vezes o cosseno do ângulo. Bem, então num plano inclinado, gente, eu posso atacar aqui, ó. Φ μ vezes a normal. Só que, quem é a normal nessa situação? Olha o equilíbrio aqui, ó. É o Py. Já vimos que nosso Py é P cosseno θ, então é mg cosseno θ. E aí eu venho para cá. Φ vai ser μ mg cosseno do ângulo que está o plano inclinado. Gente, a minha pergunta é o seguinte: muda alguma coisa dessa fórmula para essa? Não. É porque aqui eu tinha uma superfície plana e horizontal. Então a força de atrito está 180 graus. Essa força F está 0 grau. Cosseno de 0, cosseno de 180 é 1 ou menos 1. Então eu não vou ter mudança. O que vai mudar é porque eu começo a ter um cosseno com valor diferente de 1. Por isso que o cosseno entra na fórmula. Eu vou apagar o quadro aqui para a gente continuar e detonando os blocos aí. E aí, pessoal, agora vamos só diferenciar. Nós vimos o FAT estático, né? E agora a gente vai ver aqui o nosso FAT dinâmico. A ideia é o seguinte, ó. Ele tem uma força F e eu tenho um FAT contrário a ele. E esse cara agora está em movimento. Então a força resultante, sentido contrário, F menos FAT. Trovão, a fórmula de FAT muda? Não. Não. Mi vezes normal. O que vai acontecer? E aí fica a critério de vocês, tá? Alguns livros vão adotar quando for dinâmico, o μd. E quando for estático, o μe de estático. Uma coisa que eu tenho que chamar a atenção aqui, o coeficiente de atrito estático sempre é maior do que o dinâmico. Por quê? É muito mais difícil você tirar da inércia. Eu falo isso para os meus alunos, quando meus alunos começam a estudar. Eu falo isso para eles direto. É muito mais difícil vocês começarem a estudar para os concursos do que quando você já está na pegada dos concursos. Já está na maldade dos concursos. Já está naquela assim, ó, eu estou sonhando com questão. E aqui é a mesma coisa. É muito difícil eu tirar da inércia, muito mais difícil eu tirar da inércia, porque o cara já está em movimento. Então o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Tá? Pessoal, uma coisa muito interessante aqui, muito. Eu tenho um plano inclinado aqui. E eu falo que esse plano inclinado, ele está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio. E eu não dou nada. Ele só dá um ângulo do plano inclinado. E ele pede o coeficiente de atrito. Isso está caindo muito. Vamos isolar as forças. Até agora que a gente viu.
normal, PY, PX e FAT. Bem, se ele está em equilíbrio, FAT é igual a PX e eu tenho que a normal é igual a PY. Olha como é que a gente tem uma questão interessante aí, hein? O cara só me dá o plano inclinado, o ângulo e pede o coeficiente de atrito. FAT é μ vezes a normal, igual a PX. Só que a normal é o PY. Então, μ vezes PY é igual a PX. Vou passar dividindo PX por PY. E aí a gente acabou de ver PX, P seno θ, PY, P cosseno θ. Cortei o peso. Seno sobre cosseno na matemática, tangente. Então, o coeficiente de atrito é a tangente do ângulo. Tá aí, provei para vocês um negócio bem interessantezinho aí pra gente, certo? Agora, a gente pode calcular a aceleração também num plano inclinado, né? A gente pode considerar com atrito ou sem atrito. Então, vou botar aqui, ó. Cálculo de aceleração. Primeiro caso, sem atrito. Que é até o mais comum de aparecer, tá? Então, vou desenhar aqui o nosso plano inclinado. Com ângulo θ qualquer. Tá aqui o bloquinho. Se eu não tenho atrito, então eu tenho aqui PX. Eu tenho a nossa normal, perpendicular, eu tenho PY. Pessoal, qual é a força resultante que atua nesse bloco? É o próprio PX. Então, a nossa força resultante vai ser PX. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. PX, P seno θ, mg seno θ. Cortei a massa, tá aí. A nossa aceleração vai ser a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. E a segunda situação é quando a gente considera com atrito. Tá aqui o nosso plano inclinado. E aí eu tenho um bloquinho, ó. Tenho PX. Agora eu tenho atrito. Normal. E PY. Pessoal, perceba que eu fico o tempo todo batendo e ficar marcando as forças. Marcando. Porque a gente vai precisar muito disso nos blocos. Sempre marcando o tempo todo, tá? Bem, quem é a nossa força resultante? PX e força de atrito ao contrário. Então, sempre que a gente tiver sentido contrário, força resultante, PX menos FAT. Lá vou eu, hein? Força resultante, massa vezes aceleração, igual PX mg seno θ menos FAT μ vezes a normal. Quem é a normal? PY, que a gente já até viu aqui, ó. E quem é PY? P cosseno θ. Então, mg cosseno θ. Cortei as massas. Então, a minha aceleração vai ser g seno θ menos μ g cosseno θ. Posso colocar o g em evidência. Então, a minha aceleração vai ser g seno θ menos μ cosseno θ.
Olha como é que a gente pode envolver muita coisinha aí no bloco, né? Num bloquinho, coisa interessante, né? Cálculo de aceleração sem atrito, com atrito. Olha como é que a gente vai evoluindo. Pessoal, eu vou apagar aqui para a gente continuar a brincadeira.